Efésios 1, verso 15. Vamos fazer uma breve recapitulação, contando, mais uma vez, eu repito, com a graça de Deus e assistência do Espírito Santo. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, então, nesse verso 15, o apóstolo Paulo declara para a igreja de Éfeso que ele podia detectar a presença de duas manifestações inequívocas do Espírito Santo na vida daquela igreja, pelas quais o apóstolo Paulo se sentia muito grato a Deus. Era uma igreja que manifestava fé em Cristo, confiança em Cristo, fidelidade a Cristo, que descansava na mensagem de Cristo, e uma igreja onde havia amor entre os seus membros. Ele diz lá, amor para com todos os santos, todos os santos. Martin Lloyd Jones faz questão de enfatizar o fato de que não apenas os mais cultos, não apenas os mais inteligentes, os ricos, todos os santos. Então, é da natureza da verdadeira conversão, isso aqui eu vou lhes dizer é muito sério, é da natureza da verdadeira conversão a aquisição da capacidade de perceber a excelência moral das pessoas. Não apenas isso, muito mais do que isso. É da natureza da conversão você amar de uma forma especial seres humanos em razão da relação que estes mantêm com Cristo. É amor para com todos os santos. Certamente, aquela igreja havia sido chamada para amar os não cristãos, mas o apóstolo Paulo era grato a Deus por ver essa espécie de amor entre os membros de uma igreja local que permite à igreja dar aquela prova que Francis Schaeffer chamava de sociológica da existência de Deus. É o não cristão convivendo conosco e chegando à conclusão que Deus está entre nós em razão do amor ardente que nos une. Então, essa é uma apologética diferente. Você pode recomendar a fé em razão do compromisso da igreja com a justiça social, você pode recomendar a fé pregando o Evangelho, mas há essa outra evidência da veracidade do Evangelho, da sua origem divina. São os seus efeitos sociológicos, o que ele produz na sociedade cristã, na igreja de Jesus Cristo. Então, aqui está amor para com todos os santos. Verso 16, eu estou vendo assim, en passant esses versículos, porque sobre eles nós já falamos na última exposição bíblica sobre a carta. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, em razão dessa manifestação do Espírito, do amor do apóstolo Paulo por aquela igreja, havia essa intercessão incessante pelo bem-estar daquela comunidade cristã na cidade de Éfeso. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Vamos prosseguir, senão vou pregar novamente. Verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória. Então, o que o apóstolo Paulo faz nessa passagem é revelar a identidade do Deus com quem ele se relacionava. É o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no cristianismo, nesse ponto, o cristianismo é muito intolerante. Eu diria que o cristianismo é marcado por isso que nós poderíamos chamar até mesmo de esquizofrenia, embora não seja, porque é expressão de compromisso com a verdade e amor pela humanidade. Não há mínima dúvida de que o Evangelho é intolerante. O Evangelho apresenta Jesus Cristo como o único caminho, verdade e vida. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho, do ponto de vista da sua aplicação política, não tenho a mínima dúvida, recomenda a democracia e o pluralismo. Pois ele nos chama para amarmos a todos, lutar pelo direito de todos, especialmente o direito das minorias.
Então, é uma intolerância que convive com a diversidade. Isso é muito importante de ser frisado, porque nós podemos caminhar para dois extremos. O extremo do ecumenismo, que relativiza a cruz, e o extremo da intolerância, que impede o direito das minorias. Então, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não ousamos nos relacionar com Deus sem a intermediação de Cristo, o Pai da glória. Portanto, nós não nos relacionamos com Deus, nós nos relacionamos com o Pai, que é Deus Todo-Poderoso. Como disse John Stott, Pai é o nome cristão para Deus, é o Pai da glória. O que significa é o Pai perfeito em todos os seus atributos. Excelente, amabilíssimo, digno de ser adorado em razão do fato de ser infinitamente belo. Belo não apenas por ser todo-poderoso, onipresente, onisciente, imutável, autoexistente, belo por ser santo, santo, santo. A maravilha, o que torna o nosso culto incessante, o que nos faz crer que o céu jamais será caracterizado pela presença de uma espécie de monotonia, é o fato de que por toda a eternidade vamos estar lidando com um ser infinitamente formoso. Formoso por ser santo, santo, santo. Leal, verdadeiro, justo, benigno. Ontem lá na Barra foi com emoção, foi um culto muito comovente, quando nós juntos chegamos à conclusão que o fundamento do Salmo 23, o que sustenta o Salmo 23 inteiro, é a declaração da parte B do versículo 3. E guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Em razão desse compromisso que ele tem com o seu nome, com sua revelação, com sua santidade, com seu caráter, nós temos a certeza que para sempre ele será o nosso pastor, e que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Porque ele nos ama? Certamente que sim, mas não apenas isso, porque ele ama o seu nome. Então, Paulo prossegue dizendo, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. É muito interessante, me permitam frisar um ponto da última exposição bíblica. Para que os que estão chegando agora, talvez você esteja estranhando como que nós estamos correndo na análise dos versículos. Nós estamos lidando com os versículos dessa maneira, porque já fizemos uma análise de cada palavra na última exposição bíblica. Então, nossa intenção hoje é entrar nos versos que não pudemos examinar naquela segunda-feira. Então está aí. Vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. É muito interessante observar. Eu só queria destacar esse ponto daquele dia. Ele não ora pela felicidade da igreja. Muito obrigado. Muito obrigado. Ele ora para que a igreja tivesse o conhecimento de Deus. Isso é muito importante de ser frisado. Ele não se coloca de joelhos pedindo para que a igreja alcançasse a felicidade. Ele ora para que a igreja tivesse conhecimento exato, sabedoria, e não apenas isso, um contato íntimo com Deus mediante essa operação do Espírito, que ele chama aqui de revelação, que é uma luz que o Espírito Santo lança sobre a Bíblia, que nos permite ver a excelência da verdade. E por isso, sermos levados a amar a verdade, a ter deleite na verdade, a nos regozijarmos na verdade. Não há mínima dúvida que uma igreja que recebe sabedoria e espírito de revelação no pleno conhecimento de Deus, e conhecimento aqui no original é mais do que contato cognitivo com Deus, é um conhecimento experimental, envolve a cognição, mas envolve o coração, envolve o ser na sua totalidade. É o homem diante do seu Criador.
É o homem orando, sabendo que está na presença de Deus. Aí Martin Lloyd Jones faz uma pergunta, para a qual ele oferece uma resposta das mais comoventes. Ele pergunta o seguinte: e como que eu posso saber que eu estou experimentando deste conhecimento vivo? Como que eu posso saber que esse contato da minha mente com a verdade veio acompanhado da experiência de coração, que me faz sentir a doçura do mel, que me faz me ver diante de Deus na beleza da sua santidade? Como que eu posso saber que essa é a minha condição espiritual de momento? Ele diz a seguinte coisa, e a resposta dele é irrefutável. É quando esse contato com a verdade vem acompanhado de encanto. Quando você experimenta aquilo que poderia ser chamado de senso de maravilha. Quando você se sente levado a encontrar uma língua que não é desse planeta, para expressar aquilo que você não consegue comunicar. Verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Iluminados os olhos do vosso coração. A gente está falando de uma outra operação do Espírito Santo, diferente do selo, diferente do batismo. Para Martin Lloyd Jones, mais profunda do que o selo. Porque o selo é o que me habilita a saber que Deus me ama. Essa obra de revelação, de iluminação, é o que me habilita a conhecer a Deus. Uma coisa é eu saber que Deus me ama, outra coisa é eu conhecê-lo na beleza, repito, da sua santidade. Iluminados os olhos do vosso coração. O que significa, gente? Gente, isso é muito sério. Nós não recebemos, ao nos convertermos tudo de uma só vez. A fé cristã, portanto, a vida cristã é progressiva. E há espaço para ela, para aquilo que poderíamos chamar, sem medo de estarmos errados, de verdadeiro misticismo. Iluminados os olhos do vosso coração. O que significa que o seu contato com esse livro, o seu contato com a pregação, deveria ser sempre marcado por essa expectativa da experiência com o novo. De repente está lá, você lendo aquele mesmo texto, pela 10ª vez. Só que ele se torna completamente novo para você, em razão dessa obra de iluminação do coração. É isso que garante a nossa sobrevivência no púlpito, de nós pastores. Porque a experiência da pregação tem essa característica de entra ano, sai ano, nós pregadores, juntamente com a igreja, vamos descobrindo aspectos diferentes da verdade. Uma experiência das mais lindas, e que atesta esse ponto, foi vivida pelo grande pregador batista do século XIX, Charles Spurgeon. Ele sofria de crise de depressão, e numa daquelas crises também sofria de gota. E, aliás, a história do cristianismo está eivada de servos de Deus santos que exerceram o seu ministério em meio a muito sofrimento físico. Calvino tinha sérios problemas estomacais. Francis Schaeffer lidou com câncer, Martin Lloyd Jones também com câncer. Morreu em sua casa, pedindo para que parassem de orar por ele. Ele manda um bilhete para as suas filhas dizendo: não orem mais por mim, não me detenham da glória. Spurgeon, então, numa dessas crises, foi para uma igreja na Inglaterra para assistir um culto, para participar de um culto. Então, ele ouve a pregação, a bênção impetrada, e o pregador, com muito constrangimento, ao detectar a presença daquele
ilustre ministro e visitante surpreendente no culto daquele dia, se dirigiu a ele para se desculpar, porque ele havia passado um dos maiores constrangimentos que nós pregadores podemos passar na vida. Ele havia pregado uma mensagem de Spurgeon. Ele falou... E só que o que chamou a atenção desse pregador foi o fato dele ter encontrado Spurgeon completamente, com seu rosto completamente banhado de lágrimas, profundamente comovido. Ao que ele então virou para Moody e disse: mas, Sr. Moody, essa mensagem que eu acabei de pregar é um sermão do Senhor. Ao que Spurgeon, virou-se para ele e disse: eu sei, mas Deus o tornou novo para mim. Então, esse é o mistério do contato com esse livro. Iluminados os olhos do vosso coração. É óbvio que o cristianismo não se resume apenas em apreensão intelectual da verdade. Os reformadores enfatizavam isso, sobre a diferença de notícia, assensus e fidúcia. Eles viam 3 modos de relação com a palavra de Deus. Um, mediante o qual você tinha contato com a verdade, o conteúdo da verdade, que eles chamavam de notícia, que podia ser seguido do assentimento intelectual à verdade. Você tem contato com o conteúdo e dá assentimento a ela, dá espaço a ela em sua mente. Você é levado a crer na sua veracidade. Mas o que os reformadores destacavam era o fato de que a conversão só é consumada quando há esse elemento de fidúcia, de confiança na palavra pregada. Então, não há fé sem pregação. Mas a conversão só é consumada quando aquilo que foi assimilado intelectualmente ganha espaço no coração, se transformando em afeição santa. Iluminados os olhos do vosso coração. Então, essa é a esperança de nós pregadores. Por um lado, é um texto humilhante. Por um lado, talvez a minha expressão que eu vou usar agora seja exagerada, mas é que está me vendo, e eu acho que expressa a verdade. Como é que eu poderia dizer? É uma coisa que me confronta, que me esbofeteia, que diz o seguinte: olha aí, Antônio, você estudou a Bíblia, você fez exegese do texto, você se cercou de comentários bíblicos, você está levando para o púlpito uma peça de oratória, e pode ser que nessa noite você se expresse brilhantemente, mas sem essa obra do Espírito Santo, o seu trabalho estará incompleto, porque só o Espírito para iluminar os olhos do coração, só o Espírito para fazer com que aquele que ouve a pregação da palavra perceba a sua excelência. Vocês estão vendo agora a situação do ímpio? Onde que o ímpio se encontra? Engana-se aquele que pensa que o problema é intelectual, que ele não consegue entender que o mundo tem um Criador, e que você precisa, portanto, de utilizar uma apologética racionalista que mostre, então, a esse seu amigo não cristão, as evidências da existência de Deus e da historicidade de Cristo. Mas o grande problema dele não é a falta de cérebro, é a falta desse sentido espiritual, mediante o qual, a palavra de Jonathan Edwards, você se torna capaz de sentir a doçura do mel. Você tem paladar para a comida do Espírito, para o Evangelho. Se os olhos do coração não forem iluminados, não há conversão e não há experiência de arrebatamento no contato com esse livro. Iluminados os olhos do vosso coração, é alguma coisa que tem a ver com as afeições, com a alma, coração. Os teólogos costumam dizer, o lugar de onde promanam as nossas decisões, a cidadela da alma. Aquilo que o move, aquilo que determina as escolhas que você faz na vida, o coração.
para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Então você veja o modo bíblico de levar as pessoas à experiência de felicidade. Tudo é teológico, tudo tem a ver com o evangelho. O conceito cristão de felicidade, portanto, é esse. A felicidade é corolário do encontro com o evangelho libertador de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, por entender isso, por estar preocupado de fato com a felicidade da igreja, orava para que a igreja tivesse aquele tipo de experiência que conduz a alma a provar da felicidade evangélica. Ele fala aqui então sobre ter os olhos iluminados para saber qual é a esperança do seu chamamento. Isso aqui, gente, é uma experiência arrebatadora. Você imagine num culto como esse, ou na sua casa, 1h, o abajur aceso, você com a sua Bíblia aberta, saudade de Deus, fome de Deus, o Senhor Jesus batendo a porta, você sentindo aquela pressão e aquele chamado para você entrar em comunhão com Deus, e aí você abre a Bíblia, enquanto lê a Bíblia você toma consciência, como jamais experimentou em toda a sua relação com Deus, de que você foi chamado, de que você foi chamado de modo soberano. Os teólogos falam sobre vocação geral e vocação especial. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então há um chamamento geral que só é eficaz na vida daqueles que foram objeto do chamamento especial de Deus. É o Lázaro vem para fora, que foi dirigido a você e a mim. E o apóstolo Paulo ora para que a igreja compreendesse que foi chamada, e foi chamada por uma esperança gloriosa e segura. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, que vocês compreendam que foram chamados em amor, soberanamente, que essa palavra veio e quebrou o poder do pecado em sua vida, e os seduziu soberanamente, e os chamou para essa esperança gloriosa. Meus amados irmãos, como nós estamos precisando disso nesses dias. Que período confuso, as notícias do jornal só causam desânimo e ceticismo quanto ao que aguarda a nossa vida, especialmente a vida dos nossos filhos, para onde nós estamos caminhando. Mas a Bíblia nos chama para nós não apenas lermos as notícias dos jornais, a Bíblia nos chama para também pensarmos em termos da esperança do nosso chamamento, pensarmos no céu, pensarmos na glória, na eternidade, no corpo incorruptível, na sociedade santa, na Nova Jerusalém, na manifestação da glória de Deus, ou seja, a visão beatífica, a esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Tudo isso aqui é observe que tudo nesse texto é superlativo. E é quase impossível. Eu fico olhando aqui no relógio, meu Deus, eu quero terminar antes das 9. Mas você vai avançando e fala, meu Deus, como passar por cima dessas palavras? É tudo por demais glorioso. Por isso que eu digo, esse texto só pode ter sido inspirado. Você não encontra na literatura universal nada mais glorioso, nada mais poético e poesia que responde todas as nossas objeções. Isso que eu acho encantador, que satisfaz a alma, que nos faz crer que a felicidade é exequível. Olha o que ele diz: qual a riqueza da glória. Gente, como é que eu posso? Eu não sei por onde começar. Me ajude. O que é a riqueza da glória? A glória é a manifestação da beleza, da formosura, dos atributos, das excelências de Deus, o seu esplendor, a sua majestade. E ele acrescenta a glória, o conceito de riqueza.
entre o muito que nós poderíamos falar, não há mínima dúvida que está envolvido nesse conceito uma espécie de experiência estética com Deus. Gente, imagine você se deparar com a riqueza dessa glória. Você se ver diante desse ser infinitamente glorioso, e você ter uma revelação da sua justiça, da sua graça, da sua longanimidade, do seu poder soberano, e de você ver todos esses atributos reunidos num ser santo, a quem nós podemos chamar de Pai. Gente, é por isso que nós nos tornamos, nos dias de hoje, péssimas apresentações do cristianismo. Porque nós não levamos mais a sério essas verdades. A literatura de autoajuda não fala em termos de esperança do seu chamamento, riqueza da sua glória. Para o apóstolo Paulo, não há igreja feliz sem conhecimento de Deus. Por isso ele orava por essa manifestação do Espírito. Qual a suprema grandeza, olha lá, qual a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Daquilo que nos aguarda e que deveria ser objeto da nossa mais cuidadosa meditação no presente. Eu me lembro de ter lido, há um pouco tempo atrás, um clássico da literatura puritana, escrito por um pregador de nome Richard Baxter, O Descanso Eterno dos Santos. Não sei se esse livro foi traduzido em português, mas a tese central do livro é a seguinte: que nós cristãos temos o dever de diariamente separar tempo para pensar sobre o céu. Porque nos consola, nos encoraja, nos saca da escuridão desse mundo. Capítulo 8 de Romanos, com muita clareza, diz que em razão da nossa nova natureza, o contato com esse mundo causa em nós uma certa melancolia. Porque nesse planeta nós somos os únicos que veem a vida a partir dessa referência. Não apenas do Éden, mas da Nova Jerusalém. E o contato com esse mundo em que animal devora animal, o mundo da cadeia alimentar. Quem olha para isso e diz que nós fomos criados para viver num mundo como esse, em que animal devora animal, e homem mata homem, e a natureza se levanta contra a humanidade em forma de tsunami, de terremoto, de furacão. E num mundo tenebroso como esse, a igreja é chamada para conhecer a riqueza da glória da sua herança nos santos. Verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder? Ele agora chama a atenção da igreja para o poder de Deus, para o seu pleno poder, para a sua autoridade soberana. Qual a suprema grandeza do seu poder? Para com os que cremos. Então, o apóstolo Paulo só encontrava uma explicação, notem bem, para o fato de seres humanos estarem numa segunda-feira à noite ouvindo 1 hora de exposição da carta aos Efésios. A suprema grandeza do poder de Deus, um poder extraordinário, foi liberado sobre sua vida. Algo que você só poderá mensurar no dia em que você tiver consciência
daquilo que os teólogos chamam de depravação humana, do estado de miséria em que se encontra a humanidade. Para o apóstolo Paulo, a sua conversão e a conversão dos pagãos da cidade de Éfeso revelavam uma extraordinária manifestação do poder de Deus. Porque é um poder que entrou nesse planeta e que conseguiu sacar da sociedade humana homens e mulheres a fim de constituir um povo para Cristo. Como que isso pôde ser feito com absoluto respeito à vontade de seres livres? Humanamente falando, usando uma linguagem antropomórfica, como que Deus conseguiu realizar essa façanha de você entrar no céu ou no seu reino sem ser puxado pela orelha? Essa sedução soberana causava espanto ao apóstolo Paulo. Por isso ele diz: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Meu Deus. Esse poder que foi liberado na sua e na minha vida, ainda que você tenha nascido em lar evangélico. Então, comparar minha vida com a vida do querido Theo, por exemplo, que até onde a gente saiba, viveu na igreja e recebeu a vocação para o ministério sagrado jovem e nasceu num lar cristão, e então viveu a vida inteira dedicada à igreja, e eu, filho de policial. A educação na minha casa era: meu filho, se alguém partir para cima de você, encare de frente. Não amarele para ninguém. E você precisa conhecer a vida, meu filho. Palavras do meu pai, né? Não vou usar a palavra, é muito pesada. Policial. Mas alguma coisa do tipo: conheça os prostíbulos da cidade. Então, ele me ensinou a ser violento e ter muitas mulheres. Com 20 anos eu me converti. Só que o que a Bíblia está dizendo é que, em razão do fato de todos nós termos nascido mortos nos nossos delitos e pecados, o poder que foi usado na minha vida é o mesmo poder que foi usado na vida do pastor Theo e na vida de todos nós. Porque todos estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Nós não estávamos dormindo. Encontrávamos num estado de completa insensibilidade espiritual. Lendo o texto, a gente vê a nossa dificuldade. Não era que a gente apenas não conseguia usar o cérebro para saber que Taquatiara tem um Criador, a Baía de Guanabara foi feita por um ser pessoal. Não é apenas isso, nós não víamos excelência nesse ser. Nós não o amávamos, nós não tínhamos interesse por ele. Como explicar estarmos aqui 8h46 da noite, depois de um dia de trabalho, para ouvir um homem no monólogo? E eu não tenho a mínima dúvida que você saiu de casa com esperança de ter uma experiência com o Espírito Santo nessa noite. No ato da exposição bíblica, de você conhecer algo de Deus que não conhecia. Eu não tenho dúvida que é isso que eu trouxe aqui. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: isso não teria acontecido se o amor de Deus não tivesse atuado em sua vida através do seu poder soberano. Olha o que ele diz em seguida. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A palavra eficácia é muito interessante, que ela pode ser traduzida por energia. É um poder em operação, mas a palavra força é que revela o que aconteceu no ato da nossa conversão. Porque a palavra força no grego, ela passa a ideia de algo que vem, que nivela todos os montes, que não encontra resistência, que passa por cima de tudo. O apóstolo Paulo pede para que os efésios compreendessem que a conversão deles e a sua manutenção na vida cristã tinham como origem a onipotência divina, a onipotência de um Deus doido de amor pelo seu povo. Olha o que ele diz então: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder.
segundo a eficácia, segundo a energia operante da força que não encontra resistência, que muda o coração de pedra, transformando num coração de carne, que diz: Lázaro vem para fora, e Lázaro ressuscita. E isso de acordo com o seu poder, com esse oceano de poder. Porque no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. E a porta que ele fecha, ninguém abre. E a porta que ele abre, ninguém fecha. Verso 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. O que o apóstolo Paulo, portanto, está dizendo, e agora apontando para a história, para uma evidência histórica da manifestação do poder divino, a ressurreição de Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que o poder que operou na vida dos Efésios, na nossa vida, e que nos dias em que essa carta foi escrita, continuava operando na vida daquela comunidade cristã, e o que opera na vida da Igreja Betânia, e na vida de todos os que estamos aqui, é o poder capaz de dar vida ao que está morto. Aí eu pergunto a vocês, por que o apóstolo Paulo está falando sobre isso? Onde que ele quer chegar? Qual é a sua intenção? Eu não tenho a mínima dúvida. Primeiro, para levar os Efésios a uma experiência que eu chamaria de assombro com o seu passado. Deles olharem para a sua conversão e falar o seguinte: a minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era pobre, cego, perdido, pecador. Mas Jesus transformou as minhas trevas, é isso? Em luz, desde que Ele estendeu sua mão para mim. Ou então o hino que cantamos semana passada aqui na Betânia. Tocou-me Jesus, tocou-me Jesus. Essa é a nossa história. Algemado por um peso, como é que é? Ó, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais o mesmo, eu sei. Não há mínimo. E o apóstolo Paulo queria despertar o coração dos Efésios para a gratidão, mas não apenas isso. Aquelas pessoas enfrentavam os problemas que nós enfrentamos. Os problemas que nós temos com o nosso corpo, por exemplo. O corpo que adoece. Corpo que se encontra em processo inexorável de envelhecimento. Corpo mortal. É fato que o corpo, ainda que seja obra de Deus e veículo adequado para a manifestação, para a expressão do Espírito, da imagem e semelhança de Deus que carregamos, é um corpo que nos traz problemas devido aos efeitos da queda, a sua fragilidade. Todos nós temos problemas morais. Agostinho, por exemplo, ele falava da lembrança dos prostíbulos. O pai dele, ele conta nas Confissões como que o pai o gostava de vê-lo excitado nas termas. O pai era levado à loucura, enquanto que a mãe, Mônica, piedosa, orava por ele. Tem uma história que Mônica procurou Ambrósio, desesperada com o destino eterno da alma de Agostinho, porque Agostinho se recusava a ser batizado. Ao que Ambrósio virou-se para ela e disse: não te inquietes, porque não haverá de perecer um filho de tantas lágrimas. Deus vê as lágrimas que você derrama enquanto intercede pelo seu filho. Ele não vai parecer, porque Deus está colhendo essas lágrimas no seu odre. E a profecia se cumpriu. Mas não sem antes Agostinho fazer algumas das orações de maior profundidade teológica, até mesmo cômicas. Como, por exemplo, dai-me a castidade, porque o problema dele era com sexo. Ele era louco por mulher. Dá-me a castidade, mas não agora. Uma das orações de Agostinho. Dá-me a castidade, mas não agora. Ou então, dá-me o que me pedes, então peça o que quiseres. Essa é uma outra oração de Agostinho. Vocês têm que ler as Confissões. Então, Agostinho dizia, na verdade, muito tempo antes de Freud,
Foi a primeira pessoa, talvez, a se expor perante o público, de falar das suas taras, das suas fantasias, do seu fascínio pelas mulheres, do seu inconsciente. É um clássico. As Confissões, obra-prima ditada pelo Espírito Santo. E naquele ato de autoexposição, de humilhação, ele fala sobre uma das dificuldades que ele enfrentava no seu cristianismo, na sua vida cristã diária. Era a lembrança do prazer do pecado. E diz o seguinte, e essa que é uma das dificuldades do crente, é que o prazer passado do pecado, ele cria uma memória, e essa memória que vai militar contra a sua santificação. Tem um amigo, dono de um grande restaurante no Rio, talvez a maior churrascaria do Rio, amigo mesmo, e ele então diz o seguinte, Antônio, eu trabalho aqui partindo do seguinte pressuposto, que eu tenho que oferecer aos meus clientes uma experiência de prazer. Prazer intenso, porque é a memória desse prazer que vai trazê-los de volta ao meu restaurante. Então eu faço tudo para que a experiência deles com o meu restaurante seja a experiência mais prazerosa possível. Bom, todos nós temos as nossas lembranças, não é verdade? Os Efésios também. E o que falar do mundo? E o que falar do mundo? Ao sair por essa porta, o que do lado de fora o ajudará a crer no que está sendo pregado aqui do lado de dentro? Bom, e se somarmos a tudo isso, o príncipe das trevas. Aquele que veleja com o vento, como diz Thomas Brooks. Aquele que mostra a isca, mas não mostra o anzol. Os Efésios olhavam para tudo isso e perguntavam para si mesmos, até quando? Que esperança que nós temos de manter a fé num mundo hostil como esse? Aí o apóstolo Paulo então traz aos seus corações essa verdade. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Você pode ter esperança de se superar, de virar um monumento da graça divina em razão do poder da ressurreição que está em você. E o poder que hoje está dizendo, levanta e anda. Levanta e anda, é o poder que nos chama para sermos o que somos, para botarmos em atividade o que já está dentro de nós. O poder que não pede para nós cruzarmos as pernas e ficarmos esperando uma experiência sobrenatural que nos saque das dificuldades morais que nós enfrentamos no nosso dia a dia. É um poder que diz, levanta, toma o teu leito e anda, porque você está conectado a Cristo, você ressuscitou com Cristo. E o poder que foi usado na sua conversão continua sobre sua vida hoje, lhe dando tudo aquilo de que você carece para nas lutas da vida não perder o ser, não perder a alma, não perder o encanto pelo seu Deus. O apóstolo Paulo queria encorajar os Efésios. 3 minutinhos. E fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Essa é a posição em que Cristo se encontra, e aqui está o fundamento da nossa esperança, quanto ao sucesso da obra missionária da igreja. Jesus está assentado à destra do Deus Todo-Poderoso, e por isso que ele disse, para meia dúzia de pescadores, e este evangelho será pregado no mundo inteiro, e depois virá o fim, e nenhuma força hostil, nenhum espírito do mal poderá resistir à minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra o meu povo, contra a minha igreja, porque ele está sentado à direita do Pai nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio. Vocês imaginem o que é essa mensagem, o que é esta mensagem na sede do culto à deusa Diana.
que eu posso dizer que bendito o dia que a luz do Evangelho raiou no meu coração. Né? Então, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, reina soberanamente. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Bom, tem que terminar e vou terminar. Senão você não acaba nunca. Cada vírgula, cada palavra é um oceano de informação. O que ele está dizendo aqui é que Jesus reina sobre o universo, que ele preenche o universo, que ele governa todos os átomos e moléculas, e que a igreja é a sua plenitude, que pode ter dois significados. Ele enche a igreja da sua plenitude, do seu ser, da sua santidade, da sua beleza, como também pode ter o significado, e esse é o ponto de vista de Calvino, de que a igreja preenche Cristo, como se Deus tivesse tomado a decisão, humanamente falando, de só ser feliz quando o número de eleitos se completar e o corpo de Cristo for finalmente formado. Ele é o cabeça da igreja, e a igreja é a plenitude daquele que decidiu incluir na festa da Trindade uma quarta pessoa. Você tem o Pai, tem o Espírito, tem um Filho, agora tem uma filha chamada igreja, que não está sendo chamada, obviamente, para se tornar divina, mas está sendo soberanamente chamada para ter uma ideia do que significa amar em êxtase eternamente. Essa é a nossa vocação, e que nesse mundo confuso conheçamos a Deus e o poder que Ele exerceu em nossa vida para nos libertar da morte, e poder que hoje nos sustenta e que garante que o que começou a boa obra em nós haverá de completá-la até o dia de Cristo. A quem seja a honra, a glória e o louvor. Amém. Amém.